Bom dia, galera. Essa aula de hoje, dando continuidade à sociologia brasileira, ela vai ser sobre uma obra que é extremamente importante, ela é tão importante quanto o Casagrande Senzala de Gilberto Freire, que é o Raízes do Brasil, tá? Uma obra de 1936 do Sérgio Buarque de Holanda, e ela foi publicada, na verdade, uns 3, 4 anos depois do Casagrande Senzala, né? E lembrando, né, vocês que esse contexto que envolve, né, a produção dessa literatura, né, nesse sentido sociológico, antropológico, é justamente tentar entender o Brasil, tá? Então, quando eu falei sobre literatura, não é nesse sentido da literatura no sentido estreito, né, falando apenas de ficção ou romances, coisas assim, tá? Então, qual que é a grande pegada, né, pessoal? Os intelectuais, naquela época, principalmente no 30, 20, 30 do século passado, esses caras eles não tinham, não existiam, não tinha universidade aqui no Brasil, então os intelectuais trabalhavam para o governo, tá? Essa inteligência, né, esses intelectuais brasileiros, eles não haviam universidades, né? Hoje, os intelectuais brasileiros eles estão nas universidades enquanto professores, tá? Mas naquela época era a contramão disso, né? Por exemplo, a gente vai ter a USP que é criada em 34 só, tá? Na mesma época que essas obras aqui, no mesmo processo que essas obras são publicadas, né? Por exemplo. E o, o Sérgio Buarque ele é contemporâneo do Gilberto Freire, né? Inclusive na própria época da publicação dessa obra, mas o Sérgio Buarque ele tem uma perspectiva diferente, tá? O Gilberto Freire ele tem toda aquela questão de construir um passado comum, mostrar isso para os brasileiros que é um passado comum, né, que é a partir da mistura étnica e cultural, tá? É a tentativa de dar uma identificação, dar uma brasilidade para esse povo que não se identificava como ou enquanto brasileiros, né? É um processo bastante longo dessa construção e, como eu já havia falado para vocês, ela não pegou ainda de fato, né? Tanto que essa questão de nacionalidade, nacionalismo, ela é muito evidente em Copa do Mundo, né? Tirando isso, ela não é tão forte assim, digamos, tá? Agora, específico assim, ó, do Raízes do Brasil, galera. O que o autor procurou fazer nessa obra? Que ela é extremamente importante e cai muito em vestibular, tá? Identificar na história do Brasil quais elementos que impossibilitaram a modernização do Estado, tá? E modernização não estou dizendo industrialização, certo? Porque a grande questão é, né, por que o Estado brasileiro não é moderno, tá? É isso que ele vai tentar responder. E é lógico que na percepção, na leitura que eu faço da obra, ele tem muita influência de quem? Do Max Weber, tá? Principalmente sobre essa noção de Estado moderna, que a gente já trabalhou, que eu já falei para vocês, tá? E que ele vai debruçar aqui principalmente naquilo que diz respeito à burocracia, que é aquela forma de dominação que o Weber chama de legal, né? Por meio de leis e normas, tá? Que é uma forma de controle, né? A gerenciamento da população, tá? O Estado saber o que você faz a todo momento, né? A partir de documentos e entre outras coisas, tá? E aí ele vai lá na história então para tentar encontrar esses motivos. E aí ele vai começar dividindo o processo de colonização da América em dois, tá? A colonização ibérica e a colonização anglo-saxã, tá? Ibérica, Portugal e Espanha, anglo-saxã, colonização americana, tá? Então ele vai fazer um quê? Uma comparação no jeito que se construiu essas colonizações de formas diferenciadas, tá? E aí ele vai partir da seguinte ideia: na colonização ibérica, né, essa que é Brasil, Argentina, Peru, México, tá, Bolívia, você tem uma ética da aventura, tá? E aí o próprio uso da palavra ética já demonstra uma pegada weberiana assim, no pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, tá? O que é essa ética da aventura? Né? É uma ideia de exploração da colônia, tá? Enriquecimento aqui para voltar para a Europa, tá?
Então não se tem um projeto político de construção dessa América Ibérica, tá? Porque não tem, eles não têm, o colono não tem a mentalidade de vou para o Brasil ou vou para o México para, para morar, tipo, criar raízes, né? Criar laços com a terra. O objetivo deles é enriquecer e voltar, tá? Então eles não vêm aqui com a intenção de moradia e construção de família, coisa do gênero, tá? A mentalidade ibérica, galera, ela é de exploração ao máximo, tá? É a busca por um resultado imediato, no sentido de vou para o Brasil, se eu conseguir porventura achar, digamos, ouro em um mês estando lá, isso é o suficiente para eu ficar rico o resto da minha vida? Não, ficarei além do necessário, tá? Então não tem a mentalidade de vou para o Brasil para constituir família, criar raízes, morar ali e morrer, tá? Não tem isso. A ideia é enriquecer e voltar. Por isso que é uma ética da aventura, tá? Em contraponto, né, segundo o Sérgio Buarque, a gente, né, nessa colonização anglo-saxã, né, dos Estados Unidos, ela é diferente. E ela se resume na ideia da ética do trabalho, tá? Só que é lógico que a gente tem que considerar o seguinte, né? Por que que os colonos, muitos colonos foram para os Estados Unidos, né? Por conta da perseguição religiosa aos protestantes, tá? O número hoje de católicos nos Estados Unidos, ele é muito pequeno em relação aos protestantes, tá? E eles eram muito perseguidos naquele momento. Então, o jeito, né, uma das maneiras de fugir dessa perseguição religiosa foi justamente migrar para a América, né? E fazer esse processo de imigração. Tá? E o que é essa ética do trabalho? É a ideia de, segundo o Serge Buarque de Holanda, de estabelecer moradia, você tem um pensamento de longo prazo em relação à colônia, você tem a ideia de desenvolvê-la, você tem a ideia de fixar raízes, criar família, não tem o negócio de explorar e voltar. Até porque eles eram perseguidos, tá? Então qual que é o quadro geral que a gente tem da obra? Uma divisão nas formas de colonizar, tá? E aí ele pega a parte ibérica, né? E a parte anglo-saxônica. Da parte ibérica, posteriormente na obra ele vai dividir, né? Porque ele está pensando no Brasil, ele não está pensando essa América Ibérica, tá? Ele vai pegar o Brasil para dar prosseguimento ao desenvolvimento do pensamento dele, tá? E aí ele vai perceber o que, né? Ele vai tentar encontrar características comuns que tem em quase todos os portugueses, tá? Seria mais ou menos o método weberiano do tipo ideal, que é aquele negócio, eu não posso dizer o que são os portugueses, né, enquanto características culturais, porque algum pode não partilhá-las, mas existem coisas comuns, né, que podem ser encontradas. Não posso dizer que possam ser encontradas em todos, mas se tiver na maioria, eu posso considerar isso como um tipo ideal. É aquela velha ideia do Weber de impossibilidade de compreender o todo, né? Ah, o povo português, o povo marilense. Isso aí pro Weber não tem como. Você pode fazer uma aproximação, tá? Então, dentro dessa tipificação ideal, né? Digamos que ele vai encontrar no português uma característica que é central. É o individualismo, né? O português é um sujeito individualista, né? E isso desdobra no quê? Né? Sempre colocar o pessoal à frente do coletivo. É aquela velha característica do foda-se os outros, né? Eu me importo comigo, tá? E que passa para o brasileiro, né? Isso vai ser incorporado em nós essa característica, né, ao longo da história, né? E é isso que impede que o Estado se modernize, tá? Então, essa característica da individualidade, não é nem individualidade, desse individualismo, ele é chamado pelo Sérgio Buarque do quê? De cordialidade. Essa cordialidade, galera, ela não é gentileza ou boas maneiras, tá? Ela é uma peculiaridade na qual as pessoas usam a simpatia e as relações pessoais para tirar proveito próprio, tá? Ou seja, ele está discutindo o quê? O jeitinho brasileiro, tá? Tanto que ele vai dividir esse homem cordial, ele vai dividir, na verdade,
ele faz uma divisão entre o homem cordial e o homem racional, né? Esse homem cordial, que é o sujeito português, o sujeito brasileiro típico, tá? O comum, ele é o que? Uma pessoa que se move muito pelas paixões, tá? Eu digo emoções, certo? Ele usa da pessoalidade para tirar proveito próprio, tenta driblar as regras, por exemplo, né? Ao passo que o homem racional, ele que é o sujeito típico dos Estados Unidos, é o cara que pensa o quê? O coletivo. Ele tem uma ideia de futuro mais determinada, tá? E qual que é então, digamos assim, essa relação entre a cordialidade e o Estado moderno, né? E aí a gente tem que pegar o Weber novamente, né? Que foi o que eu acabei de falar. O Estado, para o Weber, ele tem que ser o quê? Burocrático, racional e impessoal, tá? Esse impessoal, galera, é a forma como o Estado lida com as pessoas da população, tá? Isso vai de coisas mínimas, tipo fila do banco, fila do correio, tá? O negócio de furar a fila faz parte da cordialidade, né? Às vezes você tem um conhecido, você fura a fila. Ou o parente do sujeito que está na fila do correio, ele é atendido antes, tá? Isso é uma forma de pessoalidade, porque você tem que ser o quê? Impessoal no trato, segue a fila, não interessa quem seja, tá? Isso é um detalhe muito importante. Só que também, galera, passa, por exemplo, também, se a gente for analisar pelo trato, um exemplo, né, claro, da polícia, de um policial, né, que tem que fazer um trato impessoal com a população. Vamos pensar um policial e ele para um carro para dar aquela famosa batida, tá? E no carro tá o irmão dele, sem carteira. Na relação impessoal, ele não pode liberar o cara, tá? Até que chegue alguém, e é lógico que já vai envolver multa, ponto na carteira, e até que chegue alguém que esteja com a habilitação em mãos para poder dar continuidade, senão o carro tem que ser o quê? Guinchado, tá? Mas na hora que ele para, vê que é o irmão, sem a carteira, ele pode simplesmente, vaza, né? Aí ele está tendo que uma relação pessoal, né? E com leis, com as regras, as normas, não se pode ter essa relação pessoal. Isso é o Estado moderno para o Weber. É a questão da impessoalidade, tá? Isso aí passa dessas coisas corriqueiras, gente, para coisas mais amplas, como por exemplo o desvio de dinheiro público, né? No sentido de eu vou me enriquecer ilicitamente, né? E desviando coisas do bem público, né? Coisas que são para o favorecimento coletivo, tá? Então o Sérgio Buarque ele tem muito essa pegada do Weber, tá? Então, como no Brasil a gente tem essa cordialidade, né? Esse ponto impede com que o Estado brasileiro seja moderno, tá? E esse ser moderno, não, como eu falei no começo do vídeo, ele não diz respeito à industrialização, progresso, nem nada dessas coisas. É a forma de funcionamento do Estado, tá? A questão é mais ou menos essa, tá? A questão do homem cordial, da cordialidade, do jeitinho brasileiro, tá? Só que é lógico, tipo assim, ó, eu tenho minhas próprias críticas, tá? E que eu vou falar só um pouquinho para vocês terem uma outra perspectiva do negócio, tá? E aí é crítica minha, tá? Diferentemente daquela do Gilberto Freire, que já são críticas assim que eu já li, tá? E que são bastante difundidas, na verdade, tá? Na verdade, o Gilberto Freire, a partir da década de 80, ele apanhou bastante. É lógico que, né, o trabalho dele está num tempo histórico específico, né? Ele tinha pouca acessibilidade à fonte, né? Ele teve a perspectiva muito da pessoalidade dele na hora de escrever, mas ele foi bombardeado e com razão, tá? No sentido, por exemplo, da democracia racial, né? Vamos lá, primeira coisa, né, dessa crítica. Não se compara, galera,
cultura e mentalidade no sentido de achar uma que é melhor ou uma que é pior. Isso aí eu já falei para vocês, isso não faz sentido, tá? Culturas diferentes pensam, né? As pessoas dessas culturas que partilham desses sistemas simbólicos, eles pensam de forma diferente. Ao pensarem de forma diferente, né, significa que eles objetivam coisas diferentes, né? Quando você fala que tem uma coisa que é melhor do que a outra, desse ponto de vista cultural, é praticamente falar, tratar as coisas como evolucionismo, tá? Que é uma coisa absurda, tá? Outro ponto que eu particularmente não concordo é falar que o português é individualista, tá? Isso aí é verdade? Pode ser verdade, tá? Só que o problema é justamente esse tipo de comparação que ele faz, como se o sujeito típico dos Estados Unidos, o colono inglês, não fosse, tá? O capitalismo, galera, ele nasceu onde? Inglaterra, tá? Europa. Só que ele floresceu melhor nos Estados Unidos. No liberalismo, que vai perdurar ali até 1929 com o negócio da crise, você não tem brecha para o coletivo. Tá? O que impera no capitalismo, galera, é o individualismo, no máximo é a minha família e o resto é resto. Então não tem brecha para essa coletividade, né? E que coletividade que é essa quando os Estados Unidos tem tanta segregação étnico-racial, tá? Hoje isso ainda acontece, né? Então para quem é a América, né? A gente tem, basta a gente pegar a doutrina Monroe, por exemplo, que serve como um ponto de análise disso, né? Então a gente tem segregação nos Estados Unidos. Então a questão do coletivo, ela é um pouquinho complicada de ser lidada. Na verdade, eu vejo uma idealização por parte do autor em relação à forma como ele olha esse homem racional, essa ética do trabalho, tá? E outra coisa, né, que para mim eu acho que é a mais importante, que é essa crítica ao jeitinho brasileiro, né? Que é essa questão do individualismo, que é essa coisa de passar os outros para trás, né? É lógico que existiam poucos trabalhos na época, eu já falei para vocês isso quando eu estava falando de Gilberto Freire, tá? A gente não tinha autores brasileiros que estavam pensando isso, o que a gente tinha eram autores estrangeiros falando sobre o Brasil, né? Tanto você pega lá, por exemplo, a obra de Gilberto Freire, você vai olhar as referências bibliográficas dele, né? Todos os textos que ele usou, a grande maioria é de autores de fora do Brasil, tá? Só que a questão da história do Brasil, e é lógico, eu tenho uma maior acessibilidade a textos do que o Sérgio Buarque, sobretudo por conta do tempo histórico, né? E do tanto de textos, os livros, né? Toda uma literatura que foi produzida entre eu e ele, né? Mas assim, para elucidar vocês, né? De uma outra perspectiva. Brasil colônia, tirando o litoral, o interior do Brasil, né, que é chamado de sertão, naquela época, né, no 16, 17, 18 e até no 19, ele não tinha a presença da coroa nesse litoral, tá ligado? Não tinha a presença de um estado, né, pós-independência, né? Tanto que o próprio Gilberto Freire, lá no Casagrande Senzala, ele fala assim, ó, que no Brasil o rei reina sem governar, porque a coroa está do outro lado do Atlântico, né? Então, o que acontece? O que se desdobra, de que forma se desdobra o cotidiano dos colonos no Brasil, né? Você não tinha médico, você não tinha... Não é que não tinha, mas no interior era raramente que você via médico, né? A questão religiosa, que sempre foi muito importante para o português, passa pela mesma dificuldade. Às vezes você via o padre a cada 3 anos, 2 anos, tá? Você não tinha autoridades, você não tinha um serviço digamos, da coroa ou do Estado posteriormente para auxiliar esses brasileiros que estavam se construindo no meio do interior, né? O que isso desdobra? A gente tem que se virar, né? Para quê? Para superar essas adversidades, para extrapolar, né, muitas vezes essas dificuldades, né, essas adversidades. Então, de um ponto de vista enquanto povo, galera, a gente cresceu em meio à precariedade, né? Muita dificuldade,
né? E nós criamos um improviso, né, que é uma das características do jeitinho brasileiro, como forma de sobrevivência, tá? Então, um ponto de vista que eu olho é que não é o caso demonizar o jeitinho brasileiro, tá? E tem um negócio que é muito doido, porque esse jeitinho brasileiro, ele é pensado de variadas formas ao longo da história, a partir do século XX, tá? E um caso bem recente nosso é o que a gente pega, tipo, o século XXI, né? Quando economicamente o país está bem, o jeitinho brasileiro ele é visto como uma coisa positiva. Quando o Brasil economicamente está mal, em processo de recessão, aí o jeitinho brasileiro ele é sintetizado apenas na ideia de corrupção, tá? O que reduz, tá? O que tira a nossa própria história do negócio, tá? Então esse negócio de pra gente entender as coisas, eu já falei isso pra vocês, a gente tem que sair um pouco dessa esfera do maniqueísmo, sabe? Tipo, herói, vilão, certo, errado, bom e ruim, bem, sobretudo bem e mal, né? Quando a gente fica polarizando conceitos, a gente não consegue muitas vezes fazer uma análise mais concreta do negócio, tá? Mas era isso, galera, a aula, tá? Não vou estender muito, até porque já deu mais ou menos a temporalidade e eu não tenho mais o que falar também, né? Mas a gente vai trocando ideia. Vocês estão ligados? É isso aí, galera. Falou.